De volta aqui com o TV Mar News e a gente volta já para o nosso quadro Penal News, recebendo aqui no estúdio Bruno Calado, advogado criminalista, que hoje trouxe um tema bem interessante para a gente, a morosidade e os impactos da morosidade na justiça para a justiça alagoana, né? De forma geral, não só alagoana, a justiça brasileira, que a gente sabe que essa é uma realidade no Brasil, né, Bruno? Bem-vindo aqui ao TV Mar News, eu estava com saudade de você, né, de poder te encontrar, eu estava aí apresentando o programa Bem Assim, Viderlan me substituindo muito bem, inclusive, né? Mas, enfim, estamos aqui de volta e aí os prazos já retomam agora dia 20, é isso? Como é que fica a justiça? Como é que está a morosidade, hein, Bruno? Bom dia, Polane, bom dia a todos da TV Mar. Realmente, esse encontro da gente em 2022 ainda não havia sido inaugurado. Verdade. Um prazer grande estar aqui com você de volta ao estúdio. Você estava à frente do programa Bem Assim, muito bem à frente do programa Bem Assim. Estava aqui com o Viderlan na terça-feira passada e falando do prazer em retornar aqui no ano de 2022 com saúde e que seja um ano muito bom para todos nós, né? Falando em retornar o ano, Polane, trazemos esse tema da morosidade judicial, né? Dia 20 agora os prazos retomam na Justiça. Desde o dia 10 a Justiça retornou com os trabalhos. E temos essa problemática infindável da morosidade judicial, que para uns se faz vantajosa, para outros muito desvantajosa, e é a quebra de um sonho, o sonho de se fazer justiça também, né? Nós tivemos vários casos que foram julgados no ano passado, vários casos que serão julgados esse ano. Ontem o Tribunal de Justiça de Alagoas já emitiu uma nota procrastinando, adiando o retorno das atividades presenciais. Havia um ato normativo determinando o retorno das atividades presenciais a partir de agora, do dia 10, mas aí houve esse adiamento em razão dos casos de Covid que vêm sendo acometidos novamente durante esse início de 2022. Creio eu, Polane, e torço para que seja a última leva de casos, a última leva de infecções e que seja o fim de uma pandemia. Uma pandemia, às vezes, se extingue dessa maneira, né? A taxa de infecção sobe bastante e depois se extingue em razão dos anticorpos criados e que assim seja agora em 2022. Mas quais as problemáticas, Polane, da morosidade judicial? Nós temos algo chamado taxa de congestionamento processual. Existem mais de 80% de processos que ficam congestionados, parados. Somamos aqui mais de 80 milhões de processos sem um resultado, sem um fim, sem uma sentença transitada em julgado, sem algo definitivo, porque o processo se inicia numa primeira instância, na maioria das vezes em via de regra, claro, quando não estamos lidando de foro privilegiado e outras situações, o processo se inicia numa primeira instância. E aí o indivíduo perde, recorre para uma segunda instância, que é o Tribunal de Justiça. Depois perde novamente, vai para o STJ, depois do STJ vai para o STF. Veja que vai se afunilando o número de serventuários, né? Na primeira instância temos vários juízes atuando em várias comarcas, em várias varas diferentes. Depois vamos para o Tribunal de Justiça, onde temos uma quantidade menor de desembargadores, né? Câmaras cíveis, uma câmara criminal atuando ali, um colegiado para julgar certos processos, depois para o STJ, depois para o STF. E muitas vezes processos não são julgados em tempos hábeis, né? E, às vezes, o indivíduo que está esperando uma indenização contra uma empresa, uma indenização contra o Estado, acaba morrendo e não usufrui daquele benefício em face da morosidade judicial. Essa é uma das desvantagens dessa morosidade, dessa lentidão do judiciário face ao abarrotamento de processos, certo? Qual a vantagem? A vantagem trazemos no âmbito criminal, por exemplo. Muitos indivíduos são condenados numa primeira instância, e aí recorrem para uma segunda, terceira e quarta instância, e aí acabam vivendo a vida toda respondendo a um processo em liberdade, não são julgados, não são condenados por aquele crime, não são presos, não cumprem a pena por aquele crime, face à morosidade de uma justiça. Outro ponto desvantajoso para a sociedade como um todo. Falamos de pontos vantajosos para o indivíduo, para uma das partes, no âmbito criminal, o indivíduo acaba morrendo e não responde àquele processo, né? Eu trouxe aqui já caso de um júri que
o crime de homicídio ocorreu em 2007, o júri só aconteceu em 2019, ou seja, 12 anos depois, essa pessoa aguardando em liberdade, uma pessoa que foi condenada, aguardando em liberdade, ficou presa 3 dias depois da sentença, em 2019. Depois conseguiu recorrer em liberdade e até então está rolando, ela está livre desde 2007 por ter assassinado o marido. Então isso é uma vantagem. A morosidade judicial tem a vantagem para certas pessoas, mas tem desvantagens para outras, né? A exemplo da indenização, uma pessoa que aguarda uma indenização, uma pessoa que aguarda um inventário judicial. Aqui em Alagoas temos o forte exemplo de uma morosidade judicial nos processos de inventário, Paulana. Temos processos aqui tramitando por quase 20 anos, sem que se resolva. Então, o avô daquela pessoa falece, o pai daquela pessoa não usufrui da herança que o avô deixou, e aí só o neto que vai usufruir da herança do avô, porque o pai daquela criança é um exemplo. O pai daquela criança passou a vida toda num processo de inventário para receber a sua herança e não conseguiu, morreu e não recebeu a herança. Então temos aqui esses exemplos absurdos no processo de inventário face à morosidade judicial. Pois é, a nível nacional, né, inclusive nós recebemos aqui ontem no estúdio do TV Mar News uma vítima, um sobrevivente da Boate Kiss, que a gente já abordou bastante no mês passado, né, enquanto houve o julgamento dessa situação, também falando sobre essa morosidade da justiça, 9 anos depois, né, que completa agora dia 27, foi julgada essa situação, enfim, o quanto que a morosidade machuca quem sobrevive, por exemplo, Com machuca certeza. pai e mãe que teve seus filhos perdidos, enfim. Agora, Bruno, muito a justiça já avançou para acabar com essa morosidade. Eu me lembro que quando começou esse meio digital, né, se falava agora com processos digitais, a justiça vai andar de forma mais célere. Uma outra ferramenta também que entrou aí, que poderia ter ajudado a situação a melhorar, né, em relação a essa morosidade, é a questão também das videoconferências para a realização de julgamentos. São artifícios que vieram realmente para colaborar e fazer com que essa morosidade diminua ou pouco influenciaram? Olha, na minha opinião, na prática, Paulane, não teve uma influência impactante, né? Muitas audiências em que eu participava na condição de advogado foram adiadas por problemas técnicos no microfone, falta de internet eficaz num fórum, numa comarca de interior. Então, para mim, na prática, não teve eficácia. Não teve eficácia. Fora que eu, particularmente falando no âmbito profissional, prefiro a audiência presencial. O júri ainda cogitaram fazer um júri virtual, isso não existe, não há como fazer um júri virtualizado. Trazemos como exemplo o caso da Boate Kiss, né? Mais de 10 dias de julgamento, e a morosidade judicial atingindo esse caso, porque foram mais de 9 anos, quase 9 anos, aguardando o julgamento, e aí o sofrimento bifurcado. Tanto o sofrimento para os réus, os acusados, pois dormiam e acordavam aguardando um julgamento. Essa tortura da espera do julgamento também faz muito mal à parte. E a tortura também para os familiares das vítimas, para as vítimas que aguardaram por quase 9 anos um julgamento, um desfecho desse caso da Boate Kiss. Então, que ainda vai para grau de recurso, né, que está em grau de recurso, e que vai demorar ainda mais para que uma sentença transitada e julgado venha a acontecer. Então, essa morosidade judicial atinge bastante todos, tanto as partes, quanto familiares, quanto a sociedade também como um todo. Bruno, nós apresentamos então um problema. Qual seria a solução? Olha, Paulane, evitar entrar com processos que chamamos processos de bagatela. São processos, o abarrotamento, qualquer pessoa hoje em dia quer entrar com processo, quer processar uma outra pessoa, né, porque sofreu alguma lesão a um bem jurídico, a um determinado bem jurídico. Então, o consenso, a conciliação, vem sendo implementada a conciliação para que as coisas sejam resolvidas de forma extrajudicial, de forma consensual. A desburocratização também da situação, né, a judicialização. Esse ato, por exemplo, para se ter um inventário, uma série de procedimentos são feitos e procedimentos demorados e chamam um perito e audiências são marcadas, aí um não quer uma conciliação.
marca audiência lá para frente, uma audiência de instrução. Então, assim, é algo muito... deve ser desburocratizado, certo? E sintetizado a ponto de ser conciliado. Situações devem ser conciliadas, devem ser tratadas de forma extrajudicial. Não abarrotar a justiça com essa carga processual, essa taxa de congestionamento processual. Outra situação é efetivar concursos, né, para que mais serventuários possam trabalhar em face do judiciário. Nós temos um judiciário caríssimo hoje em dia, né, um judiciário muito caro, fala-se de bilhões de reais para custear um judiciário, e temos o 30º judiciário mais lento do mundo, né, em 133 países possuem judiciários autônomos, 30º judiciário mais lento do mundo é o do Brasil, né? Então, caríssimo e muito lento. Então, aumentar esse número, por mais que fosse aumentar a onerosidade do judiciário, aumentar o número de serventuários para tornar ágil, né, e sanar pelo menos a lentidão desse judiciário. Muito bem, Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, no Penal News. A gente volta a se encontrar semana que vem. Com fé em Deus. Eu agradeço, Polano, e um abraço em todos vocês. E olha, gente, a gente já tem aí o material das crianças que morreram na UPA? Já, olha só, o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil vão investigar as mortes de 2 crianças que foram atendidas na unidade de pronto atendimento do Tabuleiro, de responsabilidade do governo do estado. O Ministério Público quer explicação sobre quais os procedimentos adotados pelos profissionais da saúde que atenderam as 2 crianças. A morte mais recente aconteceu ontem. Carlos Miguel Ferreira, de 10 anos, deu entrada na UPA do Tabuleiro na madrugada do domingo após sentir uma dor de dente. Segundo os pais de Miguel, a criança ficou internada por algumas horas na ala amarela e depois foi transferido para a ala vermelha, já que passou a agonizar. Em seguida, veio a óbito. Outro caso recente foi a da pequena Isabelle. A família denunciou negligência no atendimento da criança de 7 anos, que morreu no começo do mês. Ela deu entrada na UPA com febre e dores no corpo, foi medicada e liberada. Porém, em casa passou a ter manchas no corpo com sonolência e moleza. Novamente levada à UPA, voltou a receber alta com a justificativa de que as manchas desapareceriam após alguns dias, o que infelizmente não aconteceu. A criança foi levada pela 3ª vez, já em estado grave, e precisou ser transferida para o Hospital Geral do Estado, onde faleceu, 30 minutos depois. A pequena Isabelle foi sepultada sem a causa da morte ter sido identificada. A gente pede aí apenas celeridade ao Ministério Público Estadual e à Polícia Civil para investigar o que de fato está acontecendo, né? A gente falou aqui falou agora há pouco o quanto que o Poder Judiciário é oneroso para os cofres públicos, a saúde também é bastante onerosa, nós pagamos impostos e é claro que a gente espera que, no mínimo, os profissionais que nos atendam sejam profissionais capacitados. Agora, 2 famílias choram a morte de suas crianças, de seus filhos, por possivelmente erro médico, né? Que profissionais são esses que estão à frente dessas UPAs? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações para vocês.